não há em si uma mensagem que seja por si só racista. Não é. Eu tenho pensado muito em certas questões ditas sociais sobre a perspectiva da língua. A última coisa que eu falei era que as linguagens elas não são estritamente sociais. Elas têm uma dimensão social, mas elas são também outra coisa. Elas são instrumentos pelos quais as pessoas movem-se no mundo, mas esses instrumentos são dados por uma espécie de inatismo. Por que inatismo? Quer dizer, porque a linguagem é inata. Inata no seguinte sentido. Os seres humanos não aprendem a linguagem, não são ensinados a linguagem, não é exterior a eles. É tão parte da existência humana manipular línguas, conceitos linguísticos, construir expressões, que duas coisas acontecem de maneira interessantíssima. Uma coisa que não se pode esquecer. Se a linguagem não é ensinada por alguém, ela, na verdade ela não é ensinada, ela é aprendida, ela é extraída das relações, das trocas de mensagens linguísticas que são feitas uns com os outros. Se isso acontece, não há em si uma mensagem que seja por si só racista. Não é. O que é racismo é o uso. Não é a natureza da linguagem em si, mas não é mesmo. Então vamos ver a seguinte coisa, a expressão racismo estrutural. Onde se diz que a sociedade brasileira ela é racista, estruturalmente racista. Esse raciocínio a mim me parece duas coisas. Ele é preguiçoso. Dois, ele presta um desserviço à causa antirracista, o qual, essa expressão, pretende servir, aprimorar, pretende avançar. Por que ela é preguiçosa? A expressão é preguiçosa porque ela promete o que não consegue realizar. Promete um exame minucioso da história brasileira, que não foi feito, até agora pelo menos não foi feito. E se for feito, ela promete também uma perspectiva sobre o futuro, que virá a acontecer. Ora, não se pode passar do passado para o futuro, porque o passado tem uma característica muito simples. Aconteceu, e o futuro é o que acontecerá. Logo pode não acontecer. Logo tem uma contradição aí nesse raciocínio. Esse raciocínio é muito frágil. E ele é pior do que frágil. Além de ser frágil, ele tem a fragilidade, mas ele tem também a resposta à fragilidade. Por quê? Porque se você disser que não concorda com essa expressão, você é racista. Isso é um absurdo. Absurdo por quê? Porque isso presta um desserviço à causa antirracista. E olha só, não é preciso aprimorar argumentos. Os argumentos já estão dados, a resposta à punição, o passado e julgado. Não é assim. Além do que é o seguinte, se nós estamos falando sobre uma sociedade que é uma comunidade imaginária, e o Brasil é, como toda nação, uma comunidade imaginária. É o que ela imagina ser. Quando você diz o racismo é estruturante da sociedade brasileira, quer dizer que todos os brasileiros, de todas as formas, em qualquer circunstância, são racistas. Ou foram. Isso é um absurdo. Isso é o mais completo absurdo. A menos que você esqueça a seguinte sutileza. A sutileza de que há pessoas de cor que se comportam de modo racista em relação a outras. De cor ou não de cor. Você sabe muito bem. Em alguns dos distritos policiais americanos, a maioria dos policiais é estritamente preta, ou grande parte preta. E por ser preta, não isenta ele de cometer racismo. Entendeu? É o caso de você ver pessoas espancadas por policiais negros. Porque ali o que está em questão não é bem isso, o que está em questão são outras coisas. E outra coisa, não há termo racista. A não ser que são usados explicitamente em condições e circunstâncias de racismo, como xingar alguém. Xingar alguém, sim, é evidente, é uma circunstância que está ali, está na cara. Mas eu quero dizer uma coisa mais profunda. Eu quero dizer, em si mesmo o termo é racista? Não. Não, mesmo porque as pessoas não sabem nem sequer de onde as palavras se originam. Porque não é preciso saber. Não é preciso saber de onde a palavra se origina para saber que ela tem um determinado significado. Por exemplo, no Império Romano, fosse, por exemplo, estudar retórica, uma das coisas que eles fazem é memorizar cenas. Então, tem uma cena de um professor de retórica chamado Simone de Sion. Ele diz que para ele vai memorizar um discurso jurídico, então ele põe os testículos de carneiro num determinado lugar, porque eles vão passando de lugar para lugar na mente e botando pedaços de argumento lá. Quando ele chegar naquele ponto, ele tem que apresentar testemunhos, os testemunhos, por isso a palavra testes, de onde testemunhos se origina. E o que é interessante, por que testículos? Porque a herança de disputa era um banho de carneiro. Então ali você tem uma situação que é uma situação da circunstância, porque o discurso é também circunstância. Antes de ser história, o discurso é circunstância, momento. E isso daí é frequentemente esquecido. Quem acha que está fazendo um grande favor social, apresentando um argumento dessa forma, engana-se redondamente. Por quê? Porque os argumentos antirracistas ficam frágeis e a longo prazo serão profundamente derrocados, serão postos para baixo. Então não adianta. É preciso ter um outro tipo de atitude. Eu não estou falando do racismo, estou falando dos termos que explicam, indicam circunstâncias de racismo. Não estou falando de racismo em si. Racismo em si é outra questão.
É uma questão não linguística, é uma questão jurídica, é uma questão social, é uma questão civil. Aí é outra coisa. Um adendo. Se a linguagem é inata, e há todos os motivos para se acreditar que seja assim, em 1950, o Chomsky escreveu uma resenha de um livro chamado Verbal Behavior, Comportamento Verbal, de um psicólogo chamado Skinner. Ele, quando faz isso, mostra que a linguagem é um fenômeno inato, que você não precisa de ninguém para instruir ninguém para construir expressões linguísticas. Se a linguagem é inata, ela precede o social. Se ela precede o social, ela deve estar, para poder ser usada, como é usada universalmente, nas todas as formas de sociedades que existem, que a gente conhece hoje em dia. Se isso acontece porque a linguagem não está ancorada a nenhum projeto. E se foi ancorada em determinado projeto em um determinado momento, ela pode deixar de ser no futuro. Senão, uma linguagem seria absolutamente impossível de ser usada. Ela estaria ancorada, ela estaria presa a uma situação. As pessoas que dizem isso não têm a menor noção do que seja a língua. Não é menor. E dizem bobagem. Por isso é interessante que teorias da repressão social, o marxismo é uma delas, eles não sabem onde botar a linguagem. Não sabem. Eu li os textos de Stalin sobre a linguagem. Eles são uma balbúrdia teórica. Eles são absolutamente péssimos, cognitivamente. Péssimos. Porque o que eles fazem é o seguinte, é simplesmente repetir o dogma. Eles não pensam o problema é de outra natureza. O problema é de tal ordem que acho que é preciso entender que as pessoas que hoje se propõem a argumentar, a reformar uma situação social, com a abolição de termos, com a redesenhamento de termos, a demonização de termos, essas pessoas não sabem o que estão falando. Porque você pode trocar os termos, você pode reformá-los, você pode redefini-los, e as coisas continuam exatamente da mesma maneira que antes. Isso é inacreditável como não se pensa isso. Além do que dos erros que permitem as pessoas usarem expressões que, tipo, presidente ou presidenta, é porque não estão confundindo o agente pronominal com o agente sexual. É uma coisa inacreditável. Isso por quê? Porque as pessoas não foram à escola direito, não estudaram, não pensaram. Acendem apostas sociais sem a menor preparação. Eu acho isso inacreditável. Se não se faça uma espécie de exame sério do que está sendo proposto. Isso é inacreditável.